Então, bom dia, pessoal, bom dia a todos presentes, certo? A gente está aqui hoje, dia 23 de dezembro, para defesa, né, do TCC, apresentação do TCC do aluno Ivanilson Santos Pereira, tá, que foi meu orientando, e vai apresentar o trabalho hoje, Arquitetura Pré-Moldada, análise de obras pré-fabricadas a serviço da modernidade campinense, tendo como recorte os anos de 1970 a 1990. Para essa banca de hoje, tá? A gente convidou duas professoras, uma externa, a professora doutora Rosana Munhoz, que é professora da UFPA, Universidade Federal da Bahia, que trabalha, né, é engenheira civil, com mestrado, doutorado, pós-doc, tudo nessa área de tecnologia da construção, e que está aqui desde já. Eu agradeço a Rosana o apoio dado pela substituição da nossa colega Ceida, que teve um probleminha, e são colegas de pesquisa de grupo. Tá, obrigada, Rosana, pela tua participação e pelo teu apoio. E também, como membro interna, a professora doutora Cainara dos Anjos, que sempre está com a gente nas bancas, quando está relacionando patrimônio arquitetônico, cidade, Campina Grande, né, nesse resgate. Então, a gente tem essas duas colegas na banca e vai funcionar da seguinte forma. Ivanilson vai ter 20 minutos para a apresentação. Após a apresentação, a primeira a falar vai ser a professora Rosana, posteriormente a professora Cainara, por último eu, e depois o Ivanilson contesta, né, responde a algumas questões. Eu vou pedir para o Ivanilson responder em bloco, sim, que eu acho que otimiza, é melhor, do que ficar no ping-pong. Então, Ivanilson, eu peço que anote depois as colocações, tá certo? E, bom, é isso. Então, Ivanilson, pode começar. Tá, vou marcar aqui meu tempo. Tá bom. Bem, pessoal, bom dia. O trabalho de conclusão de curso que eu iria apresentar aqui, ele traz como título Arquitetura Pré-Moldada, análise de obras pré-fabricadas a serviço da modernidade campinense entre os anos 1970 e 1990. O trabalho teve a orientação da professora doutora Auxília Afonso e ele foi produzido no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, em Campina Grande. O trabalho tem como objeto de estudo a análise arquitetônica de obras campinenses que utilizaram elementos pré-fabricados em concreto e que foram produzidos pela fábrica da Premol entre os anos 70 e 90. E com isso, o objetivo principal é interpretar os valores projetuais e construtivos dessas obras, visando ainda resgatar a trajetória dessa fábrica, articular os atores envolvidos nesse processo, caracterizar as obras enquanto um patrimônio tecnológico de Campina Grande e bem como a construção de um dossiê para a documentação dessas obras. Dentre as justificativas elencadas, eu destaco a importância, né, de se trabalhar com a Primol, tendo em vista a sua forte atuação e o seu impacto econômico não só na cidade, mas até mesmo a nível do Nordeste brasileiro. E também ao seu ineditismo temático, considerando-se que essa investigação, né, da historiografia da fábrica e da sua produção arquitetônica, ela ainda não foi analisada em pesquisas científicas. O trabalho em si está dividido em 6 capítulos, e esses capítulos eles se estruturam em 3 blocos principais. O primeiro são a metodologia e a conceituação, que eles buscam fazer uma fundamentação do tema. Em seguida, é apresentada a contextualização desse tema através de um panorama da pré-fabricação da arquitetura, onde a gente investiga de que forma a pré-fabricação ela foi aplicada ao longo da historiografia da arquitetura. E o capítulo 4 ele analisa de que forma esse cenário se estabeleceu em Campina Grande. Os capítulos 5 e 6, respectivamente, eles tratam de analisar as obras selecionadas e trazer uma síntese e discussão dos resultados através de uma caracterização geral desse tema. A metodologia adotada foi a análise das dimensões de objeto arquitetônico, proposta por a professora Auxília Afonso, onde ela faz um somatório de investigações
que visam caracterizar um objeto arquitetônico a partir das suas dimensões. Então, é analisado as suas normas, a sua história, o seu espaço, a sua construção, a sua forma e função. Dentro de cada dimensão dessa, foi definida palavras-chave, né, que eles funcionam como temas principais, que meio que orientam a discussão em cada dimensão dessa. E também cada dimensão está associada a um conjunto de procedimentos metodológicos que eles visam buscar atingir o cumprimento de cada dimensão dessa. E nesse trabalho o enfoque será dado à dimensão construtiva dessas obras. O capítulo 2, que é a conceituação, ele traz algumas palavras-chave que subdividem esse trabalho, que são arquitetura moderna, pré-fabricação e patrimônio, e o intuito é apresentar conceitos que façam com que o leitor possa compreender de que forma essas obras elas dialogam com a arquitetura moderna, também investigar sobre a sua técnica, que no caso foi a pré-fabricação em concreto armado, e como essas obras também podem ser associadas à noção do patrimônio, considerando ainda as suas múltiplas classificações, como arquitetônico, moderno, industrial ou tecnológico construtivo, né, que são as categorias que aqui estão relacionadas a essas obras. O capítulo 3, ele tem início a um panorama da pré-fabricação na arquitetura. E, antes de tudo, foi importante a gente estabelecer uma linha do tempo na ideia de mostrar que, ao longo dos períodos históricos, sempre existiu um pensamento, em algumas experiências, em racionalizar a construção, antes mesmo de consolidar-se a pré-fabricação enquanto uma técnica. Então, é notório que desde as construções em pedras ou em madeira, até as pré-fabricações contemporâneas em aço, vidro e concreto, esse pensamento de padronizar componentes, racionalizar os meios de construção, ele esteve presente de alguma forma, então trata-se de um processo evolutivo, né? Quando se instala-se a noção da pré-fabricação em si, a gente tem algumas experiências precursoras, e uma das mais fortes foi a Revolução Industrial na Europa, e onde temos aqui como um dos grandes exemplares o Palácio de Cristal, que é um grande monumento de exposição, construído em aço e vidro, e que ele abre precedentes para outras experiências, como as experiências dos arquitetos Gropius e Le Corbusier, na recuperação da arquitetura pós-guerra, né, na Europa, as experiências dos arquitetos Richard Neutra e Jean Prouvé, com uma visibilidade da pré-fabricação mais social, e a contribuição de Buckminster Fuller, através da invenção e inovação, pela pesquisa de novos materiais para essa tecnologia. Também é apontado os construtores da modernidade pré-fabricada. E aqui foram elencados um grupo de engenheiros, onde eles buscam potencializar ao máximo a relação entre arquitetura e estrutura. E, nesse caso, usando técnicas de pré-fabricação em concreto, que representam bastante inovação tecnológica para os métodos de construção da época. E, principalmente, o destaque nessas grandes coberturas que eles produziam. E aqui eu destaco Auguste Perret em Paris, Pierre-Louis Neve em Roma, Félix Candela no México e Eduardo Torroja na Espanha. E esse capítulo ele é fechado com os difusores, que são aqueles movimentos que eles buscam apresentar, né, essa dissociação que começou a acontecer de que a arquitetura pré-fabricada ela não era necessariamente apenas essa coisa robusta, concreta e pesada. Então, por exemplo, o movimento high-tech, que é essa corrente na arquitetura, né, que se difunde nos anos 70, é um grupo de arquitetos onde eles buscam utilizar a alta tecnologia para produzir arquiteturas com alto grau de complexidade e de industrialização. E, além disso, há alguns debates contemporâneos, como, por exemplo, a arquitetura climática utilizada pela pré-fabricação de Lelé aqui no Brasil, a utilização dos materiais plásticos, né, através de membranas, resinas, fibras, que fazem esses grandes envoltórios nas edificações, como exemplo da atuação do arquiteto japonês Shigeru Ban, e o apelo ecológico, através da descoberta e aplicação de materiais mais sustentáveis, como, por exemplo, o uso do bambu nos países asiáticos. O capítulo 4, ele traz um diálogo muito forte, né, entre como essa pré-fabricação e essa industrialização ela começa a se consolidar em Campina Grande. Então, para isso, é apresentado 3 eixos principais de análise, né, o contexto em que isso se deu, o lugar e a fábrica da Premol em si. O contexto ele foi discernido, né, através de uma divisão de alguns episódios que aconteceu entre o século XX e início do século XXI, que é marcado desde a chegada do trem até a criação dos distritos industriais. E a fábrica em si ela é trabalhada em 3 momentos, né, o seu surgimento em 64,
a sua consolidação entre os anos 70 e 80 e o seu prévio colapso, né, que se deu entre os anos 2003 a 2011. Através de uma análise, né, de como se deu essa dinâmica socioespacial da ocupação industrial em Campina Grande, nós podemos perceber que, inicialmente, Campina Grande ela tem o seu primeiro núcleo, né, habitacional, em volta desses reservatórios de água, como, por exemplo, o Açude Velho, e que, por consequência disso, as primeiras fábricas que ali estabeleceram-se eram próximas a esse primeiro núcleo industrial, primeiro núcleo habitacional, e que, nesse período, as indústrias estavam voltadas principalmente para o beneficiamento de algodão. A partir disso, nos anos 60, começa a acontecer um movimento de espraiamento desse complexo, desse núcleo industrial. Então, a gente consegue ver a concentração em volta de um novo açude, né, que no caso é o açude de Bodocongó, e nos anos 80, né, posteriormente, a concentração e o planejamento de um distrito planejado para a cidade, que fica nessa zona sul. E a perspectiva futura ainda, né, é a construção do complexo industrial do Aloysio Campos, que representa justamente essa questão da expansão desse núcleo industrial na zona sul da cidade, tendo em vista que os seus antigos distritos industriais não foram preservados, né? Em um olhar para a paisagem industrial de Bodocongó em si, nós temos que, em uma análise do Cadastro das Indústrias do Estado da Paraíba, que é um documento feito pela FIEP em 69, foram levantadas 18 empresas que foram fundadas próximos ao açude de Bodocongó nesse período, entre o século XX e início do XXI. E que, além dessa grande concentração, a gente destaca aqui a grande variedade de segmentos que essas indústrias elas contemplavam. Então, foram atendidos, por exemplo, aproximadamente 7 segmentos a qual essas indústrias elas faziam parte. E aqui, onde eu estou apontando com o mouse, é onde mostra justamente a localização de onde se deu a fábrica da Premol. É importante a gente perceber também que essa tendência industrial ela não foi preservada. Então, aproximadamente 20 anos, a gente consegue perceber de como esse bairro ele foi ressignificado, né, de núcleo industrial para um núcleo de pesquisa habitacional tecnológico, né, que é como se dá atualmente. E a proposta aqui não é necessariamente criticar esse processo de crescimento, né, mas de como isso aconteceu, porque foi um processo muito de substituição e não de intervenção, né, e não preservando a memória que ela já existia. Então, a gente vê claramente, né, que várias indústrias, vários costumes, edifícios da época, que foram substituídos para dar lugar a edificações contemporâneas sem preservar o mínimo possível a história do lugar que ali existia. E com a fábrica da Premol isso não foi diferente, né? A fábrica estava instalada em um grande porção territorial de aproximadamente 5 hectares, próximo ao sul de Bodocongó, e que em um período aproximadamente de 3, 4 anos, a fábrica foi completamente destruída. Então, aqui você consegue ver de como era esse grande complexo industrial, né, que ocupava aproximadamente 2 lotes, e que hoje em dia a fábrica está em completo estado de ruínas, né? Então, aqui são fotos recentes, do final de 2019, que mostram o estado de calamidade, né, em que encontra-se apenas praticamente as fundações e as bases dos edifícios que ali ocupavam essa fábrica. Também foi importante a gente perceber, né, como se deu essa historiografia da Premol. Então, a gente fez todo um percurso, né, de analisar como é que essa fábrica estava sendo notificada, né, nos meios de comunicação da época, quais eram as importâncias que ela estava atingindo. E isso é muito importante a gente perceber também de como foi rápido o seu crescimento, mas também o seu processo de abandono, né? Então, foi um processo muito curto em que essa empresa, todo esse grupo, ele foi destruído e apagado da história campinense, né? Hoje em dia a gente não tem completamente nada sobre essa fábrica em vigência. E foi importante também a gente tentar descobrir, reconstituir como era o processo de zoneamento e gestão dessa fábrica. Então, a gente conseguiu refazer aqui que a fábrica ela possuía 4 grandes zonas, né? Então, a zona de produção, aqui em laranja, uma zona administrativa, uma zona de apoio, uma zona para armazenamento, e que todo esse grande complexo ele era articulado, né, visando atender a vários segmentos. E isso é importante a gente perceber, porque a fábrica, no seu apogeu, ela conseguiu atingir a sua produção para 3 segmentos diferentes. Então, ela começou produzindo postes para pré-fabricação e eletrificação geral. Em seguida, ela entra no mercado de sistemas estruturais para a construção civil. E também ela chega a produzir alguns elementos urbanos e de infraestrutura para a cidade.
No entanto, o trabalho em si, né, ele vai focar nesses sistemas estruturais para a construção civil, devido ser o escopo desse trabalho. E para caracterizar isso, foi selecionada, né, 4 obras, que essas obras, a justificativa para elas é nessa tentativa de abarcar todos os sistemas estruturais que a fábrica, que nós levantamos que a fábrica produzia. Então, esse repertório de obras, eles visam justamente isso, né, a mostrar pelo menos um sistema de cada desse ilustrado em uma obra específica. E que também esteja dentro desse recorte, das décadas de 70, 80 e 90. Por uma questão de tempo, né, aqui do trabalho, da apresentação do trabalho, a gente vai focar aqui apenas em uma delas, na ideia de mostrar como foi aplicada essa análise nas obras, mas esclarecer que a mesma estrutura de análise ela foi seguida para as demais obras que aqui vão se analisar. E a obra escolhida foi o Centro de Tecnologia do Couro e Calçado Albano Franco, CTCC, que é feito de parceria com o Senai, e que ele foi produzido entre os anos 91 a 94 pelo escritório do arquiteto Cidino da Silveira, né, que tem uma forte atuação em Campina Grande. E o projeto ele é um grande complexo industrial, né, destinado a atividades de produção de couro e calçado, manufatura, artesanato, e o projeto em si, que a Premol atuou fortemente, foi nesse galpão maior, que é onde se dá justamente o galpão de produção dos componentes de couro e calçado. Então, é onde vai ser focada a análise desse projeto. E aqui a gente já entra na discussão da aplicação dessa metodologia, né? Então, na dimensão normativa, foi revista toda a questão legal, de documentação, de preservação, e de como essa obra ela está inserida no macrozoneamento urbano e que implicações isso vai gerar através da delimitação de zonas especiais, por exemplo. E isso é feito num diálogo muito forte com a dimensão histórica, porque aqui é levantado todos esses personagens que fizeram parte da história do projeto e de como eles estão articulados. E aqui foi importante destacar não só a história oficial do projeto, né, como, por exemplo, o seu arquiteto, Cidino, a sua construção e os seus autores principais, mas também aquela história que fica oculta, né? Então, como, por exemplo, o senhor Antônio, que é um ex-funcionário da Premol, e que ele teve uma forte participação na construção desses elementos pré-fabricados em concreto que foi feito para esse projeto. Na dimensão espacial externa é analisada toda a lógica do lugar, o entorno, a implantação desse projeto, então, como ele se dá, o que ele está conectado e como se dá o seu entorno imediato, bem como todos os seus condicionantes físico-ambientais. Então, toda a questão do relevo, topografia, vegetação, foi importante analisar para entender de que forma esse projeto está localizado nesse contexto. Na dimensão espacial interna, é vista toda a lógica de programas, zonas e fluxos que visam justamente perceber de que forma o arquiteto planejou a disposição e zoneamento desse projeto. Então, foi feita toda a análise de fluxos e de zoneamento para cada setor desse que foi proposto. Na dimensão formal, é resgatada como se deu a linguagem, a volumetria, a plasticidade desse projeto, que é uma coisa muito relevante, né, considerando que é um patrimônio industrial e que muitas vezes isso não é levado muito em consideração. Mas é feita toda a análise, né, da sua volumetria, da sua plasticidade, e de que forma também está relacionado entre si. E a dimensão funcional, que são os usos que aquele projeto ele possui atualmente, né? Então, quais são as suas relações com a cidade, com o lugar, de que forma ele atende a população. E aqui algumas imagens que mostram isso, né? Que é um projeto multifuncional. Então, ele atende desde a área de produção, ateliê, até a área de lazer e convivência. E para finalizar, a dimensão construtiva, né? Que é a mais importante aqui nesse trabalho, que foi analisada a estrutura de suporte, as peles, que são os envoltórios de edificação, a cobertura, detalhamento, textura, cromatismo, então tudo isso foi analisado e partindo do pressuposto de decomposição dessa forma. Então foi feita a desconstrução desse projeto a fim de chegar a unidades mínimas, unidades módulos base, para tentar entender como se deu essa estrutura, quais são os elementos que compõem essa cobertura, como é a interface interior e exterior, quais são os elementos que são utilizados, né, para fazer essa relação de interface. E, claro, trazendo atenção para o sistema estrutural, né, que nesse caso foi feito pelo sistema chamado Viga-PL, viga única, que basicamente consiste de uma grande viga, né, que ela, nesse caso aqui, chega a atingir até 20 metros, e que ela tem um vão livre e apenas 2 apoios verticais. E que o diferencial dessa estrutura é porque ela tem uma adaptação, né, no seu eixo central,
que formam um sistema de lanterninha. E esse lanterninha ele serve tanto para a circulação de ar do local, né, considerando o seu maquinário, que aqui vai ter operários trabalhando, bem como promover uma iluminação natural para esse projeto. E é importante ver toda a lógica também de montagem desse projeto, né? Como é um projeto pré-fabricado, então como se deu a montagem das peças e a composição desse sistema como um todo. Então é analisado, né? Como se deu esse processo de coleta de águas pluviais, vedações de cobertura, né? Sistemas de proteção, então tudo isso foi refeito visando compreender esse processo de concepção do arquiteto e da fábrica em si também da Premol. E, por fim, como discussão, né, eu vou apresentar aqui três importantes discussões que eu considerei, que é inicialmente dessa visão que eu apresentei do bairro. Né? Então, a gente tem essa ideia de conservação integrada, urbana e territorial, que é um conceito muito difundido pelas professoras Beatriz Kiel e Manuela Ruffinoni. E ela traz atenção para isso, né? Essa preservação de grandes áreas patrimoniais e industriais que existem nos núcleos urbanos, mas que muitas vezes eles não são percebidos, né, por essa ótica da legislação urbana, que é vigente nas cidades. E o segundo ponto é a pré-fabricação enquanto patrimônio tecnológico, porque a gente viu que essa pré-fabricação não se trata de uma técnica específica que consolida-se em determinado período, mas é um processo de inovação e evolução. Então, é uma coisa que merece ser estudada a fim de entender o seu contexto e não sua atuação isolada. E, em seguida, a memória de patrimônio industrial, através desse resgate que foi feito, né, pela fábrica Imagético e Tecno, dessas tipologias que foram apagadas da história. Então, é importante a gente ter essa noção também do que não existe mais na cidade e como a gente pode trazer isso à tona. Essas perspectivas que eu pretendo trazer com esse trabalho é que possam ser aprofundadas essas lacunas que ainda existem nesse trabalho, né, através da descoberta de novas fontes de pesquisa. Também foi feito aqui um mapeamento de obras que indicam, né, a atuação da Premol em outras 9 obras que não foram analisadas aqui nesse trabalho, mas que eu deixo aqui como material base para que possa ser produzido novos estudos em campos da arquitetura ou mesmo em campos correlatos. Aqui estão as referências de material que eu utilizei nessa apresentação em si, e eu agradeço a atenção de todos e estou disposto a responder às dúvidas que possam surgir. Obrigado, gente. Obrigada, Ivanilson. Parabéns pela apresentação, a pontualidade, certo? Eu vou passar a palavra para a professora, convidada como membro externo, a professora doutora Rosana Munhoz. Rosana, contigo. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, dizer que é um prazer, estou muito feliz de participar desse lugar de troca de conhecimentos. Queria parabenizar Ivanilson pela excelente apresentação, pela escolha do tema, pelo desenvolvimento do trabalho. Então, assim, parabéns, excelente trabalho, um tema assim, de grande importância para a documentação, para a conservação da tectônica dos pré-fabricados. Isso tem grande importância nesse momento de discussão de arquitetura moderna, modernista, intervenções e assim sucessivamente. Parabenizo também a orientadora, a professora Auxília, pelo excelente resultado. E assim, como eu falei logo no início, não é um TCC, é uma dissertação e cada capítulo poderia ser diversas dissertações. Então, assim, parabéns. Eu fiz um resuminho das considerações e depois eu vou colocar algumas questões só para refletir, tá? Então, eu coloquei assim, é um trabalho bem escrito, bem diagramado, com extensa pesquisa, relevante levantamento e apresentação de iconografia, mérito nas interpretações dos resultados. É um trabalho muito bem ilustrado, parabéns, os desenhos assim, excelentes, colaboração de quadros, redesenhos, peças de excelente qualidade, vasta bibliografia, que às vezes é difícil da gente encontrar no TCC, mas assim, você utilizou bibliografias também recentes, muito bom. Relevante contribuição para a história, para a arquitetura e urbanismo, principalmente, como eu falei, para a preservação da tectônica da pré-fabricação e, consequentemente, do patrimônio, ao buscar a valorização da arquitetura regional
e a reflexão sobre a tectônica da modernidade pré-fabricada em Campina Grande. Então, assim, parabéns, você fez um excelente trabalho. O que eu vou colocar agora, assim, são algumas sugestões ou algumas questões para reflexão, não que elas tenham que ser incorporadas no seu texto, mas apenas para refletir, né? Como eu falei, é um lugar de, assim, de debate, de troca de conhecimentos, então vou colocar algumas coisas. Eu acho que deveria ser feita uma contextualização sobre arquitetura moderna e modernista, porque algumas vezes você utiliza a questão da arquitetura moderna e que me parecia muito mais ser uma arquitetura modernista do que a moderna. Por quê? Para a historiografia, estou falando assim de forma geral, tá? Então, para a historiografia, a arquitetura moderna, ela está ligada a uma corrente, como você bem colocou, né? A preceitos conceituais e assim, a arquitetura modernista é um pouco mais ampla. Então, assim, às vezes me pareceu que seria melhor ter colocado arquitetura modernista do que moderna em alguns casos. Mas isso é uma questão para ser refletida, para ser discutida, até porque, assim, em vários estudos, nem os próprios autores eles chegam a um consenso. Então, assim, é só essa questão. Então, arquitetura moderna, modernista e contemporânea, que você gosta muito, né, de usar a palavra contemporânea, contemporaneidade, dizer o que é isso, e fazer uma pequena contextualização sobre modernidade, modernização e moderno, que são coisas correlatas e que às vezes, né, se confundem. Você fez um excelente capítulo sobre metodologia, utilizou fontes primárias. Eu acho que você deveria ver. Você apresentou na questão da metodologia hoje, você não falou a questão só da palavra organograma, que eu acho que o que você apresentou não é um organograma. Porque, assim, a palavra organograma ela está muito mais ligada, né, à estrutura funcional de uma empresa, à hierarquia, digamos assim. E no seu quadro não tem hierarquia, né? As coisas, elas se colocam. Então, assim, acho que poderia ser só tirada a palavra organograma e deixar método, como você colocou lá na figura, tá? Na página 72, você coloca uma citação. E ela é igualzinha ao que você coloca como texto na página 42, que não aparece como citação. Aí eu acho que você tem que dar uma olhada, certo? Porque é o mesmo texto, sendo que em um lugar é uma citação e em outro lugar palavras do autores. Então, dá uma olhadinha nisso. E depois que você fizer as considerações, assim, não sei, da banca, só dá uma revisãozinha, porque tem alguns erros de digitação, tá? Então, dá uma olhadinha nisso. Bom, na página 84, no seu quadro 3, deixa eu só abrir aqui, que é o panorama das características da aplicação do concreto pré-moldado, aí você coloca nesse quadro, tipo assim, vou falar, relativas à construção, redução de desperdícios, é uma construção mais limpa com menor perda de material. Aí eu te pergunto, mas isso é relativo a quê? A construção tradicional ou a construção de concreto moldado em loco? Então, quando você diz que uma coisa é mais ou menos do que outra, precisa ter uma referência. Aí eu acho que é só você colocar se esse quadro é relativo à construção moldada em loco, a concreto tradicional, digamos assim, ou as construções tradicionais de alvenaria, enfim, tá? Então, precisa uma referência comparativa. Bem, eu acho que faltou uma contextualização da preservação da arquitetura moderna modernista. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que completa um entendimento de valor. Assim, a preservação da arquitetura moderna, ela começou meados do século XX na Europa, 1950, 1960. E por quê? Se preservavam, né, as obras icônicas, ou obras, né, de grandes arquitetos, e porque elas ou iam ser demolidas, ou elas tinham obsolescência física, funcional, ou falta de manutenção. E aí, a partir, né, de 1990, é que essa preservação ela toma
um grande impulso. E aí se colocava se essa preservação ela deveria ser da mesma forma que a arquitetura tradicional. E muitos autores colocam que não, porque a arquitetura moderna, a arquitetura modernista, ela tem especificidades. E você colocou muito bem essa questão das especificidades. Então, eu acho que deveria falar um pouquinho dessa preservação, até porque, em seu objetivo número 5, você fala em promover o debate sobre a preservação do saber tectônico da pré-fabricação e que está ligado com a preservação dessa arquitetura. Então, assim, como são coisas ligadas, eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre essa preservação. Um excelente capítulo sobre a evolução espacial urbana campinense. Eu acho que a professora Cainara, né, vai falar muito mais sobre isso, mas assim, foi excelente. Conseguimos entender, fazer ligações, né, fazer links com essa evolução. Muito boa a linha do tempo da produção de pré-fabricados, você está de parabéns. E agora, como eu falei assim, como eu sou da área de tecnologia, né, eu tenho que puxar para a tecnologia. Eu achei que faltou uma contextualização do material concreto pré-moldado. Em que termos? Em falar, até porque assim, na tectônica você coloca algumas coisas, você pincela. Em falar de cobrimentos, de resistências, de durabilidade, né? Porque na época o concreto utilizado não é o mesmo que se utiliza hoje em dia, né? Então existiam outras atualizações, digamos assim, outras normas. A tecnologia do concreto ela não tinha sido muito estudada. Então, assim, essa questão de desempenho, eu acho que poderia ser um pouco abordada, né? Por exemplo, a gente teve a NB1, depois da NB1, a NBR 6118, que eu vi que você coloca nas suas referências. E na NBR 6118, várias atualizações em relação ao cobrimento. E os cobrimentos eram assim, o grande X em relação aos danos, né? As pequenas espessuras, tanto não é que sempre se tem atualizado isso. Então, acho que você poderia falar um pouquinho do material em si, já que você resgata lá, né? E dos danos. Então, também dá uma pincelada dos principais danos dessas estruturas que você está muito bem colocando. Uma outra questão, assim, nas imagens do Google Earth Pro, que você apresenta nas páginas de 189 e 199, e que você também apresentou hoje, né, aí na sua apresentação, eu senti falta de você marcar as edificações, porque assim, eu acho que você conhece, você domina. Eu olhava as imagens e dizia assim, mas é aqui ou é aqui? Não, entendeu? Então, assim, a pessoa que não conhece fica com um pouquinho de dificuldade, no caso eu, certo? Então, você poderia, tipo, marcar, fazer uma chorezinha, ou indicar, botar uma santinha, enfim, alguma coisa assim, tá? Queria te parabenizar pela extensa pesquisa da Premol. Nossa, eu acho que foi assim, foi um resgate da história da empresa, muito bem colocado. A escolha dos objetos, né, que você fez pela tipologia. E aí, só uma perguntinha para depois você me falar. Depois você apresenta, né, todas as outras possibilidades que você identificou. E por que você escolheu esses 4? Tudo bem que uma resposta que você dá no texto é em função da tipologia. Mas e por que 4 e não 5, e não 3 e não 6? Enfim, você acha que esses são os mais representativos? Uma outra questão é a questão do uso, que eu também senti falta naquela parte teórica de você falar sobre isso. Até porque, no caso do clube, você fala da obsolescência. E isso é uma das especificidades, ou digamos assim, dos problemas da arquitetura modernista, né? A questão do uso. Dos problemas de adaptação e de adaptação às questões regulatórias contemporâneas. Então, eu acho que cabe você falar um pouquinho sobre isso, já que você faz essa reflexão lá no estudo de caso do clube. Uma outra coisa que eu senti falta é de você indicar se os objetos eles passaram por alguma intervenção. Eu não sei. E aí, na página 275, a gente observa que tem uma escora
de um outro material no pré-moldado. E aí eu queria te perguntar se isso foi uma intervenção posterior, se ocorreu porque, sei lá, o material, o concreto, ele não tinha um bom desempenho. Então, tem tipo uma mão francesa, não sei se é metálica, não deu para ver bem nas fotos. E aí eu queria entender um pouquinho sobre isso. E assim, também senti falta, mas é aquilo que eu estou te falando, não é para você colocar, é só para refletir, porque assim, o meu papel na área de tecnologia é fazer esses levantamentos. Falar um pouquinho das formas, eu fiquei até curiosa de saber, né, qual era o material das formas, enfim, de como é que isso era feito, como é que era desmoldado. Bom, de encaixe e vinculação das peças e o transporte também. Por quê? Porque, assim, eu sou engenheiro, eu trabalhei com pré-moldados e, assim, nós calculamos o lugar digamos assim, das peças de transporte para a peça não quebrar. E aí eu queria, tipo assim, fiquei interessada em ver como é que foi isso, né? Essa questão. Eu sei que não é objeto, porque você bem coloca no seu texto, falar sobre iluminação, conforto térmico e acústico, mas assim, a partir do momento que no estudo de caso, nesse último, você fala do lanternin, eu acho que cabe você fazer alguma reflexão também para os outros objetos, entendeu? Em relação a isso, porque assim, para a gente entender o objeto como um todo. Então, assim, uma pequena reflexão sobre iluminação, conforto térmico e acústico, acho importante de você colocar na tectônica. Bom, eu achei uma excelente discussão do valor dos objetos escolhidos, interpretação muito boa, cumprindo os objetivos propostos, porque isso é uma coisa, né, que a gente que vai avaliar observa muito aquilo que você se propõe a fazer e o resultado. E você cumpriu os objetivos de maneira brilhante. E, por fim, só uma coisinha assim que, não sei, a utilização da palavra, quando você fala assim, que Lelé popularizou. Não sei bem se a palavra é popularizou, porque, assim, algumas obras de Lelé, elas foram canteiros experimentais, né? Canteiros de testes, né? Ele desenvolvia lá as novas tecnologias e testava, o que é maravilhoso, excelente, por aí vai. E em outras, as edificações, elas apresentam grande complexidade, seja, né, de conforto térmico, acústico, né, de ventilação. Então, assim, eu não sei se a palavra popularizou mesmo, certo? Mas, ok. Tá? E aí, por fim, eu só parabenizo pela excelente qualidade do trabalho, pela documentação, conservação da arquitetura remanescente da industrialização. E eu estendo, como eu falei logo no início, os parabéns à professora Auxília, orientadora, pela excelente condução dos trabalhos. Então, parabéns, Ivanilson. Fiquei muito satisfeita, muito feliz de participar dessa banca. Estou, assim, aqui, assim, feliz mesmo, de coração. Então, parabéns e que você tenha, assim, um futuro brilhante na área acadêmica, na sua dissertação de mestrado. Se você precisar de qualquer coisa, eu estarei à disposição. Acho que conhecimento é para ser dividido mesmo, tá? Difundido. E desejo, assim, sucesso no seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, no que você for fazer na sua vida profissional, tá? Então, assim, muito obrigada mesmo, estou grata e muito feliz. Obrigada, professora Rosana. A gente depois retoma a discussão, Ivanilson anotou. Eu vou, por uma questão de ordem da continuidade, vou passar a palavra a Cainara. Cainara, contigo, depois a gente retomando, viu, Rosana? Todos esses pontos. Cainara. Pronto, então, bom dia a todos e a todas, né, aos nossos alunos que estão aqui acompanhando, aos nossos ex-alunos e agora colegas de profissão, né, Roberta está aqui acompanhando também a apresentação de Ivanilson, também agradecer, né, o convite de Ivanilson de Caqui, né, como Caqui apresentou, né, logo no início, eu estou acompanhando, né, o processo de construção, né, de todo o acervo do Grupal através das bancas, né, das avaliações dos PIBIC, sempre que é possível, das bancas de TCC, né, e são sempre excelentes trabalhos, né, então tem vários trabalhos que mostram a excelência, né, do que está sendo produzido,
E o TCC de Ivanilson não poderia ser diferente, né? Por conta desse contexto, mas também pela trajetória do aluno, né? Que sempre foi meu aluno na disciplina de teoria, nas disciplinas de teoria e história, né? Na disciplina de ateliê a gente compartilhou, né? A última, né? Antes dessa fase. Né? E Ivanilson realmente sempre foi um aluno que se destacou, né? Tanto nas disciplinas de teoria, quanto nas disciplinas de projeto. Né? Então, a qualidade que ele apresenta no seu produto final, né? A qualidade formal da apresentação, né? Mostra, né? Eu gosto muito de ler também os agradecimentos, sabe, Ivanilson? E aí você fala, né, do perfeccionismo, né? Do seu perfeccionismo lá nos agradecimentos. E, assim, realmente é uma coisa, né, o capricho, né, o esforço, a dedicação em todos os sentidos, é uma coisa que realmente marca a trajetória de Ivanilson ao longo do curso e ao longo das disciplinas que a gente teve a oportunidade de compartilhar. Né? Então, o documento, né, do TCC, que eu concordo com Rosana, né, é uma dissertação de mestrado, né, a nível de uma dissertação, mas eu acho que é legal, sabe, Ivanilson? Porque você traz nesse documento um registro da sua trajetória enquanto pesquisador no curso, né? E, então, traz o registro de tudo que você produziu ao longo dos anos de pesquisa e o que você acrescentou, né? O que você complementou agora nesse momento do TCC, né? Não precisaria? Não precisaria. Mas eu acho que, do jeito que foi feito, eu acho que como registro, como referência para outros trabalhos, para discussões no curso, fora do curso, no âmbito acadêmico, eu acho que, né, ficou um produto realmente de muita qualidade, né, e que o Pereira 2021, né, vai ser muito citado daqui para frente. Né? Então, o trabalho também tem uma relevância, uma importante contribuição para ampliar a discussão acerca do patrimônio edificado em Campina Grande, né, enquanto resgate, enquanto ações patrimoniais, né, ações de proteção, de educação patrimonial, né, de discutir que o patrimônio edificado de Campina Grande, né, ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente tem identificado, cadastrado, tombado, né, pelas nossas instâncias de patrimônio. Então, eu acho que ele é muito pertinente no sentido de ampliar. Olha, o nosso patrimônio edificado ele é muito mais amplo do que aquilo que está efetivamente reconhecido. E eu acho que esse momento que a gente está passando, que é um momento, né, para a Rosana, né, que está como avaliadora externa, né, a gente está discutindo a revisão do nosso plano diretor, né, nesse momento, né, e uma das questões que a gente sempre enfatiza é a importância de rever justamente essas questões das delimitações, dos perímetros de tombamento, do que se entende como patrimônio edificado, de quais são os valores, quais são os estilos, quais são os registros que são importantes serem preservados. E também, que é até uma discussão que a gente fez na última disciplina, né, que a gente compartilhou junto, a questão das políticas públicas e do sistema de gestão, né, que é um sistema de gestão que não considera as diferentes instâncias. Então, acho que o teu documento, assim, acho que ter feito dessa forma, sabe, Nilson, fazendo esse registro de toda a sua trajetória, eu acho que ele é importante, inclusive, como registro, sabe? Como referência e como documentação, né? Espero que ele possa ser, e aí espero que você possa estar presente, né, nas audiências públicas também. Eu sei que, pelo seu engajamento, né, nas discussões, sei que agora você vai estar entrando num novo ciclo, né, no mestrado, então vai ter outras atribuições, mas eu acho que o teu material vai ser bastante importante para essas discussões, né, quando a gente chegar no momento de fazer essas discussões técnicas. Né? Então, ele está bem estruturado, bem redigido, né? E, assim, uma discussão que a gente fala nos trabalhos acadêmicos, na produção científica, é que essa redação ela seja cada vez mais clara e objetiva, né? Eu acho que é uma coisa que tem se buscado isso, e, embora seja um volume grande, né? Mas porque é o registro desses anos de pesquisa, mas ele tem essa redação clara e objetiva,
né? Então, a gente consegue... Tudo que está lá no seu documento é porque precisa, sabe? Não tem nada fora do lugar ou excessivo, né? Então, você faz uma excelente linha do tempo da arquitetura, já peça autorização para usar nas disciplinas de tal, devidamente identificada a autoria, né? Mas adorei a linha que você faz do tempo, ficou muito legal aquela imagem, muito bem feita, né? E acho que porque você faz justamente essa questão da arquitetura e da relação com a tectônica, com a materialidade, que é aquilo que é o seu objetivo, tá? Então, né, acho que por tudo isso, com certeza será uma importante fonte de pesquisa e referência para outros trabalhos, tá? Assim, eu fiz algumas questões assim muito pontuais, mas no sentido de discutir, assim, da gente aproveitar esse momento, né? Esse momento de discussão, né, de diálogo, que é o momento da defesa, né? Então, acho que são muito mais questões pontuais, né? Você faz muito bem diagramado também, né? Você apresenta o resumo muito bem construído, bem estruturado, então dá para a gente, desde o resumo, já compreender qual é o seu delineamento, né? Você apresenta na introdução o seu objetivo, enfoca acho que foi importante você focar a questão dos valores projetuais e construtivos, né? Que você vai aplicar a metodologia né, que vocês têm utilizado no Grupal, mas que o seu foco são os valores projetuais e construtivos. Acho que ficou muito legal, acho que deixa bem claro no seu objetivo geral o que é que você pretende. Né? Então, já informa, né, aos leitores, né, quais são os recortes e as opções metodológicas feitas para o trabalho. Uma única questão, assim, você fala quando você coloca, deixa eu só ampliar aqui, que é na página 31, você fala, né, quando você apresenta os objetivos específicos, aí você fala, né, da questão da atuação da Premol, né, até sua desativação total, né, na contemporaneidade. Aí, mais na frente, quando a gente segue a leitura, eu tinha até botado, né, quando foi? Eu fiquei curiosa, né, para saber exatamente quando é que tinha sido a desativação, porque, assim, na contemporaneidade poderia ter sido uma coisa, né, dentro de um processo mais recente, um processo mais antigo. Eu acho que é interessante a gente situar, mas aí na continuidade da leitura, você fala que ela foi desativada em 2011, não é isso? Então, eu acho que talvez você botar entre parênteses 2011, porque acho que já fica claro para o leitor, mas, assim, vê que isso é só, né, besteira, detalhe. Então, o excelente quadro que você apresenta da sua metodologia, como, assim, fica muito claro, assim, para o seu percurso, né? Eu adoro figuras que fazem essa síntese, né? Os mapas, e aí puxar a sardinha para o meu lado também, né? Mas aí, antes de chegar nos mapas, deixa eu seguir aqui a minha ordem. Né, você faz os capítulos 2 e 3, eles estão excelentes, assim, mostra que foi um trabalho de fôlego, que você fez uma ampla revisão da teoria, né, a partir dos conceitos chaves. Então, assim, são capítulos excelentes, que também já peço autorização para utilizar como referência nas minhas disciplinas de tal, acho que vão ser importantes. Então, no capítulo 4, né, que você apresenta o seu objetivo empírico de estudo, aí, né, realmente foi aí que eu, né, fiquei mais entusiasmada, porque, novamente, puxando a sardinha, né, para o meu lado, que discute a questão, né, da cidade, né, patrimônio cidade, patrimônio urbano. Então, acho que tem uma contribuição muito importante para a gente entender a importância do lugar, né, para a análise da arquitetura, para a análise arquitetônica, né, e a discussão que você faz, né, né, e aí principalmente para quem, e é ótimo, que é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, a gente tem que escrever considerando que quem vai ler não conhece Campina Grande. Então, o fato de Rosana ter
tido essa compreensão, né, do processo, né, da relação com o lugar, já é um ótimo indicativo de que você cumpriu esse objetivo, né? Porque nem todas as pessoas que vão utilizar, elas podem, né, precisam conhecer, mas para quem conhece, fica ainda mais enfatizado a importância dessa discussão que você faz. Porque, geralmente, quando a gente pensa Campina Grande, o patrimônio de Campina Grande, né, Bodocongó é um dos bairros, né, é um dos bairros mais periféricos, onde fica o campus universitário, né, mas que geralmente não é associado à questão do patrimônio, né, aqui em Campina Grande. Né? A gente está sempre falando do bairro centro, né? E mesmo na questão quando o Grupal começou a discutir patrimônio industrial, né, Caqui, a gente sempre via muito a questão do centro, no entorno do Açude Velho, né? Depois partiu para o distrito industrial, o bairro da Prata, e chegou em Bodocongó. Né? Então, mostra a importância desses processos para a formação e ocupação urbana do lugar, para a gente entender esses elementos da morfologia urbana, né, de transformação do bairro, né, e do surgimento, inclusive, né, você fala, né, no mapa, você apresenta as ocupações espontâneas, né, que surgem, né, nesse entorno, e assim eu fiquei até pensando, porque nessa proximidade, e aí, claro, não é o seu objeto de análise, né, seu objetivo, mas se a gente for ao leste do mapa que você apresenta, né, esse processo de ocupação espontânea, que está diretamente ligado com essa atividade fabril, né, que você apresenta, né, a gente tem o bairro do Pedregal, né, que é uma zona especial de interesse social, uma das mais antigas e mais consolidadas. E aí eu fiquei pensando, né, e aí dicas para trabalhos futuros, viu, pessoal, assim, quem quiser pegar o gancho, eu fiquei até curiosa para ver se a história, né, desse bairro, que tem muita produção sobre, né, se eles se encontrariam em algum momento com a história que você conta, né, do processo. Mas foi uma coisa que eu fiquei, né, será que tem alguma relação com os processos que a gente vê, né, de ser uma área, né, que teve uma ocupação, uma das primeiras ocupações que foram mais extensas, mais consolidadas, né, e que é uma área super importante para a cidade, né, assim, já pode ser um gancho para, né, pesquisas futuras, né. E aí, muito legal a análise que você faz da transformação espacial, utilizando o Google Earth, né, né, ficou, acho, muito legal, acho que dá para perceber o processo, né, em 20 anos, as transformações que acontecem. Aí eu fiquei pensando assim, porque no próprio Google Earth, assim, tem algumas estratégias que você não precisa nem avançar muito, mas que você poderia fazer essas manchas, né? Eu fiquei pensando assim, que você faz essa localização dos mapas, assim, que é perfeito, mas assim, para agora não, viu, Ivanilson? Não faria, assim, acho que não é. Acho que o que está apresentado em termos de documento, acho que é suficiente, até porque você apresenta outros mapas. Mas eu fico pensando assim, quando você for fazer o artigo, né, que com certeza você vai fazer, né, que a gente precisa economizar em espaço, a gente sempre tem uma limitação de imagens. Eu acho que esses daqui, né, para esses futuros artigos que você for desenvolver, acho que com essas manchazinhas, né, para você trazer, que a gente, no próprio S mesmo você pode fazer, trazendo aquela legenda daquele mapa que você faz, né, anteriormente, identificando seus objetos de análise, e aí até porque você vê os seus objetos no contexto de 2001 e os seus objetos no contexto de 2021. Né? Aí eu acho que faz uma síntese de todos os outros que você apresenta e com a imagem, né? E aí você traz, né, a questão do matadouro, né? E eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Campina Grande, trabalhei em 2005 e 2007 na Secretaria de Planejamento, uma discussão que a gente tinha naquele momento era exatamente o matadouro. Eu cheguei a ver, Caqui, o matadouro ainda com a sua integridade física preservada. Né? E quando a gente discutiu, quando o pessoal me levou para conhecer, era uma discussão assim, porque você vê da mesma forma que a gente tinha na época, né? E não é tanto tempo, eu estou falando 2005, 2007, né? O Calcino Eldorado, que é uma outra obra importante que a gente tem na área central,
Me lembra muito a relação da arquitetura, do estilo, e que a gente estava lutando para preservar, infelizmente não foi possível, a gente vê só tem ruína, né, hoje, mas na época ele estava ainda melhor do que o Cassino Eldorado, né? Então é muito triste a gente ver que era algo que poderia ter sido preservado, e acho que de relação, de identidade com os processos do lugar, né? E aí no capítulo 5 você faz a análise das obras, e aí eu fiquei pensando, poxa, Ivanildo fez de todas essas obras, se ele tivesse feito de uma obra, escolhido uma obra, né, já teria sido suficiente, né, para você exemplificar, porque nessa obra você exemplificaria aquilo que você está discutindo, né? Mas você faz né, das 4 obras, né? Então, isso aí também foi trabalho de fôlego. Mas, assim, tá ótimo do jeito que tá, certo? E também acho que uma outra questão, a forma como você apresentou as considerações finais, assim, de uma forma diferente, né? Bem pragmática, assim, bem objetiva, né? Eu gostei bastante, né? Eu gosto muito dessa forma, né, de apresentar de forma objetiva, clara. Isso, olha, eu me coloquei para isso, né, eu me dispus a fazer isso, e foi isso que eu entreguei. E a partir daqui, desse momento, né, desse produto que eu entrego, né, o que é que pode ser feito? Né, quais são os desdobramentos, quais são as questões que você faz, que eu acho que todas as considerações finais, né, uma coisa que eu sempre enfatizo quando eu estou orientando, que é sempre importante, né, a gente fazer aproveitar esse momento final, né, para colocar outras questões, né, e você faz isso de uma maneira bem sistematizada, né, reforçando a contribuição de todo o documento, né, de todo o processo. Bem, é isso, Ivanilson, mais uma vez parabenizar, dizer que eu estou muito feliz pela sua trajetória, pela forma como você encerra esse ciclo, e já engatando com outro, né, que eu tenho certeza que será feito da mesma forma, né, de maneira brilhante, e fico muito feliz de ter sido sua professora. Obrigada, Kainara. Eu vou fazer algumas colocações como orientadora e arrematando um pouco o que foi dito pelas colegas, certo? E depois eu passo a palavra para o Ivanilson, para a gente fechar esse primeiro bloco, e juntas, eu, Kainara e Rosana, numa chamada de WhatsApp de grupo, que eu já criei um grupo aqui, eu peço para as meninas verem, a gente discute a nota, fica todo mundo na sala e a gente sai e volta, para dar depois o veredito final. Mas, enfim, eu peço que Kainara e Rosana vejam aí no WhatsApp o grupo, viu? Que eu criei, tá bom? Então, olha, gente, é o seguinte, quando a gente fala, analisa, assim, e hoje é a última vez que, meu Deus, que eu falo sobre o Ivanilson como aluno, como pesquisador, e também como parceiro, né? Porque o Ivanilson, ele tem sido não só um aluno, não só um excelente pesquisador, há mais de 3 anos trabalhando no Grupal, que é nosso grupo de pesquisa, arquitetura e lugar, mas tem sido, assim, meu braço direito, eu digo, em várias caminhadas, certo? A gente tem feito muitos trabalhos juntos, de pesquisa, de descobertas, de livros, de artigos, de tantas coisas que a gente inventa, né? Ivanilson, como a Kainara falou, Rosana, sempre foi um aluno exemplar, desde o primeiro momento, como aluno de introdução, projeto 1, e depois projeto 5, projeto 6, tal 4, tal 5. E, assim, eu sempre vi, né, aquela vontade, aquela garra, aquela determinação. Realmente super esforçado, super competente, criativo, detalhista, proativo, entende? E, assim, um exemplo para nosso curso. E eu digo mais, não só eu tenho visto a atuação de Ivanilson em nível de universidade, mas de comprometimento com outras atividades. Junto ao Tiqui Brasil, que é o Patrimônio Industrial
da Unesco, que a gente faz parte, Ivanilson também está lá, junto ao Docomomo Brasil, que eu tive assim, o prazer de convidá-lo, por merecimento, como nosso secretário executivo da chapa, que nós ganhamos aí. Certa Ceila é minha vice, né, nessa trajetória nos próximos 2 anos. E, assim, é Docomomo, é Tiqui, é tudo. Então, assim, Ivanilson realmente é um aluno completo. Ele dialoga, ensino, pesquisa e extensão. Dialoga e faz, produz, tem esse comprometimento, e isso é muito importante. Já passaram vários alunos bons, e eu estou aqui hoje, eu sei que Júlia está aqui, Júlia Leite, tá a Roberta, que foi também ex-orientanda, pesquisadora, tem o pessoal aí do Grupal assistindo, os novos. Então, assim, é um exemplo, minha gente, realmente a ser seguido. E eu não quero que Ivanilson, eu já disse para ele, por estar saindo da UFCG, ele abandone o trabalho no Grupal, na universidade, como Kainara disse, né? Ele tem que dar continuidade, mesmo aqui em São Paulo, que ele vai atuar, né? Vai trabalhar, vai estudar, mas continuar formando novas gerações com esse conhecimento que vocês viram, que ele, num TCC, durante uma pandemia, certo? Porque a gente não pode esquecer de contextualizar isso, certo? Ele produzir 6 capítulos e fazendo um diálogo entre várias áreas temáticas do curso. Eu notei assim, eu disse, Ivanilson, pelo amor de Deus, esse capítulo aqui da história da pré-fabricação, ele se empolgou nas aulas tal 4, com Perret, né, Vitor, Orra, Candela, que a gente trabalha muito, os alunos estão aqui, sabe? Né? E ainda pegou o Buckman, pegou o Jean Prouvé, então ele fez todo esse resgate, né? E sempre que aqui lançaram o livro, vamos comprar, vamos, então a gente assim, ligado nisso. E isso está presente, as linhas de tempo, né? Eu disse para Ivanilson, faz uma linha do tempo, porque não dá para ter tudo. E que legal que vocês gostaram, está linda a linha do tempo, graficamente, sintetizou, porque se Ivanilson fosse falar só daquele capítulo, ia ser 20 minutos era pouco. Então, assim, realmente é muito conteúdo. Cada capítulo desse, eu já disse para ele, a gente já vai gerar artigos. Nós já geramos alguns artigos. Eu confesso para vocês que o Centro de Couro, por exemplo, já gerou artigo, está publicado na Labor Engenho, também outras colocações, mas isso aqui é um trabalho que vai gerar muitos frutos, né? E também muito mais aprofundamentos, como a Rosana colocou, porque a gente não teve tempo de discutir como a gente gostaria, porque já estava enorme, certo? A questão da conservação dessas obras, dessas 4 obras selecionadas, né? Poder, assim, porque a gente, nesse primeiro momento, tá? Para chegar no capítulo 4, 5, 6, que realmente é a cidade, tinha que contextualizar, senão ninguém entendia. Mas aí, quando a gente chega nesses capítulos, né, que é Campina Grande, que é a Premol, que é a fábrica, né, e que também a gente já escreveu sobre a fábrica em periódicos, tá? E vai para cada obra daquela, 4 obras, cada obra daquela é um TCC, né? Então, assim, realmente é muita informação, muito conteúdo, e com certeza, viu, Rosana, a gente vai seguir sua orientação e vai se aprofundar futuramente nessa questão da conservação em si, dessa tectônica, desses sistemas construtivos, né, da estrutura, das peles, dos revestimentos, dessa materialidade, porque realmente não tinha como adentrar nisso agora, entende? Mas eu acho perfeitas as colocações que a Rosana fez. E o Ivanilson, ele com esse trabalho, ele gera uma nova documentação. Aí eu puxo aqui um pouco a discussão do ICOMOSDOC, que eu tenho a honra de coordenar, que é o Comitê Nacional de Documentação do Patrimônio Cultural. Quando o Ivanilson cria os mapas, reconstrói, gente, a reconstrução das análises. E aqui a gente quer agradecer às alunas pesquisadoras
que contribuíram com esse processo, porque Ivanilson trabalhou em equipe, na pesquisa dele, ele coordenou, ele orientou alunas como a Luma, por exemplo, que está sendo nossa pesquisadora, o Wilson e tantos outros, que hoje continuam com a gente. Mas, tipo assim, é um processo, é uma irmandade, o grupal, grupo de pesquisa. E esse material novo gerado, essa nova documentação, é de uma riqueza, porque vocês imaginem o que é coletar esses materiais em arquivos públicos, ou universitários, ou municipal, ou vai dependendo, certo? E fotografar, e resgatar, redesenhar, reconstruir virtualmente, com 3Ds, como vocês viram, trabalhar a editoração disso, da qualidade, e que qualidade, porque a parte arquitetônica de Ivanilson é muito boa. Ivanilson, ele é bom não só em teoria, mas em projeto, em tudo. Então, assim, e o que eu gosto é porque ele é simples, ele é altamente simples, tá? É uma pessoa que eu acho que tem um futuro, assim, brilhante, pela humildade dele, pela simplicidade dele, mas Ivanilson, de coração, eu fico meio emocionada, mas Ivanilson, como eu fico com meus filhotes que saem, quando eu me lembro, Júlia, Diego, Roberta, tudo, né? A gente fica meio sensibilizado, Camila, Márcia, enfim, porque a gente cria um vínculo, né, com esses alunos. E, tipo assim, Ivanilson, ele é esse aluno, ele tem esse perfil. E eu fico muito, 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 muito orgulhosa de ver Ivanilson passou, acho que, em primeiro lugar no mestrado da FAUSP, gente. Não é brincadeira, não. Um aluno concorrendo com feras do Brasil inteiro. E lá de Cuité, na Paraíba, fazendo, sabe, o FCG, nosso curso novo, né, Kainara, com 10 anos. Mas a gente que é professor dá o sangue da gente, orienta e direciona. E o resultado é isso. A gente se orgulha. Eu me orgulho, Ivanilson, muito. Tenha certeza disso. Que, tipo assim, acho que você está preparado para ser um excelente, não só arquiteto pesquisador, não. Arquiteto de escritório, de projeto, completo. Como diria Mário Russo, um arquiteto integral, um que dialoga engenharia com arquitetura, tecnologia com projeto, tecnologia com embasamento teórico. Porque a arquitetura é isso, minha gente. A arquitetura eu tenho que saber entender um pouquinho de teoria, tenho que ter a base da discussão, que Ivanilson mostrou muito bem no TCC dele que tem. A questão do projeto, dominar ferramentas gráficas, sabe, de apresentação, de diagramação, de qualidade. Então, assim, Ivanilson está preparado. Está preparado e muito bem preparado. Tanto que nós antecipamos essa banca. Porque era para ele apresentar pelo período só no final de março. Mas o TCC de Ivanilson, como ele veio construindo essa pesquisa, que um pesquisador não se faz em um ano. Não se faz, não. Se faz quando entra no curso, começa a pesquisar, começa a aprender, começa a ler, começa a fichar, começa a se antenar. Ivanilson foi construindo isso. Por isso que ele chegou aqui dessa forma, com um TCC tão bonito. E outra coisa, trazendo temas super pertinentes, que é patrimônio industrial tecnológico, construtivo. Rosana bem falou. Nós estamos falando de conservação da tecnologia do concreto. Inclusive, a gente está com um grupo muito legal, com o Docomomo, com a Cláudia da USP, com a Sheila da UFPB, com o Ricardo Paiva da UFC, comigo, e com outros colegas, Beatriz Diógenes, fazendo uma discussão para março do ano que vem, para fazer um encontro. Ivanilson vai apresentar um trabalho lá, entende? Já levando a questão dos estudos que a gente fez, que foi em cima do CAIC. E Rosana já está convidada aqui também, já eu falo com ela no paralelo. Então, assim, esse diálogo desses patrimônios que são recentes, porque a discussão é recente de patrimônio industrial, e principalmente patrimônio industrial tecnológico no Brasil. Você vê a Unicamp, a USP, né? Eles estão nessa cemitério. E a gente, no Nordeste, em Campina Grande, está indo nesse rumo,
está pegando isso. E digo mais, a gente está puxando o carro-chefe. A gente é metido. A gente é arrojado. Né? Então, assim, e o Ivanilson está nessa trajetória, está nesse grupo. E como ele, outros alunos do nosso curso que podem se somar, e de outros, né, que a gente dialoga, como a UFBA, por exemplo, quando a gente já esteve apresentando por 2 vezes, no seminário que a Ceila organiza com o professor Ninho, com todo mundo. Então, assim, para a gente é motivo realmente de orgulho. O bairro de Bodocongó é um bairro campinense esquecido, e foi um dos primeiros, fora o centro, a ter patrimônio industrial. O patrimônio industrial em Campina Grande nasceu no centro, porque era um polo, um polo encruzilhada econômica dos ciclos do algodão, principalmente, e do ciclo das indústrias na Sudene, nos anos, final dos anos 50, década de 60, 70, certo? E teve um apogeu. A Premol, a gente descobriu por acaso, certo? Numa das minhas investigações, e o Ivanilson topou entrar comigo nisso. Eu não estava nem fazendo pipique sobre a Premol, mas, de repente, eu não sei bem como, eu cheguei à Premol, acho que eu estava orientando a Júlia, certo? Na fábrica da Valic, um projeto de intervenção, Cainara foi da banca também, lindo o projeto da Júlia. E a gente, lindo, pesquisando, fomos lá e ficamos chocados como é que uma fábrica foi a maior potência do Nordeste. Ele tinha não sei quantas fábricas espalhadas em cada estado do Nordeste. Em menos de 50 anos, a fábrica estava demolida e com uma história esquisita, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas a gente ficou curioso e foi pesquisando. E a fábrica hoje só tem ruínas. Mas uma história meio ligada à questão econômica, de empréstimo, de banco, não vem ao caso aqui. Mas interessou para a gente a questão da pré-fabricação, porque mandava pré-fabricados, elementos pré-fabricados, para o Nordeste, para o Brasil todo. Da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, tudo. Então, assim, a gente, claro que teve que fazer uma seleção, não dava para pegar tudo. E como o Ivanilson já apontou para 9 obras, que ainda tem mais por aí. E dessas, claro, foi feita uma seleção pelo que a gente tinha mais facilidade de ter acesso. O BU é dentro do campus universitário. O Centro de Tecnologia, eu fui lá com o Ivanilson, e na investigação, por acaso, foi uma das primeiras que a gente descobriu. E o gerente passou o material para a gente. Então, facilitou o redesenho. Por isso entrou. E era do Sidno, uma pesquisa que a gente tinha paralela, PIVIC. Tudo tem um porquê, sabe, Rosana? O Campinense já vinha sendo estudado em outro PIVIC pelo Ivanilson, com obras do Tertuliano. E a Vitória Catarina, também, que era do grupo, continuou estudando, quando a gente já tinha mais material. Então, e o Parque de Exposição, eu fui lá com o Ivanilson também, numa das nossas investigações, que a gente parecia a Agatha Christie e o Messier Poiré. Quando chegava nos lugares, o pessoal dizia, por que vocês vieram fazer aqui? A gente, não, porque não sei o que, era cafezinho, era tapioca, e tentando descobrir tudo. E descobrindo papéis, e falando com o proprietário, falando com funcionários, entrevistas orais, tudo. Um trabalho de formiguinha, e que resultou nisso aqui, entende? E que Ivanilson, sabiamente, que ele não é besta, ele aproveitou todo o embasamento teórico e montou o projeto dele de pesquisa para o mestrado. E já fazendo um diálogo com o outro que ele tinha feito, que era do Kaique. Então, quer dizer, o aluno tem que ter essas sacadas, sabe? E dialogar. E legal é pegar os saberes, os conhecimentos que vêm das outras disciplinas. Porque você vê construção de mapas, vem do professor Mauro, vem da Kainá, vem de Lívia, vem a parte de teoria da gente, tal 4, tal 5, a parte de projeto, junta tudo. Um TCC é uma junção. É uma junção, não é uma coisa unilateral, certo? Então, e assim, as discussões sobre isso são profundas. A gente sabe que o bairro de Bodocongó não é privilegiado no plano diretor.
Ele, apesar de ser um dos primeiros bairros industriais, e surgiu em volta de um açude construído, que não era natural, para ter uma fábrica têxtil, para ter curtume, para ter matadouro, para ter tudo, Vila Operária, tinha tudo. Hoje ainda tem um grande conjunto industrial. Fábricas de sapato, que a gente viu, mas a gente está na pista. O bairro está sob nossa mira. A gente continua estudando. O grupal se aprofunda, vai se aprofundando. Claro que não dá para dar conta de tudo, mas devagarzinho, a gente vai fazendo um PIBIC, 2 PIVICs, e vai anualmente descobrindo coisas, e trazendo à tona, né, esses resultados. E a gente não se limita, Ivanilson não se limitou a ficar com essas pesquisas engavetadas. Eu sempre dizia, Ivanilson, isso aqui a gente tem que publicar. A gente publicou o Premol na Labor Engenho, a história da Premol. Publicamos o CTC, Labor Engenho, um ano depois, 2, não me lembro, certo? E várias outras coisas, certo? Agora, o que a gente precisa realmente fazer é dar continuidade a esse trabalho. Eu acho que Ivanilson vai agora para um nível, como mestrando futuramente, certo? Que ele pode continuar capacitando jovens pesquisadores paraibanos, campinenses e de outros estados que a gente recebe, porque a gente tem alunos de todo o Nordeste, de todo o Brasil, que tem gente de São Paulo, tem gente do Rio Grande do Norte, tem gente de Pernambuco. Campina, ela, né, e essa coisa agora do Enem, de estudo SISU, a gente consegue reunir essas pessoas de vários lugares. E eu acho isso muito legal. E a gente tem ampliado muito essa discussão para o Nordeste. A gente tem trabalhado o Nordeste brasileiro nesse nosso olhar. Então, assim, para concluir, Ivanilson, parabéns de verdade, Ivanilson. Eu sei que o trabalho ainda tem coisinhas para corrigir, porque a gente tinha prazos para entregar, para oficialmente 3 semanas, um calendário acadêmico para poder apresentar hoje, mas ele vai ter um tempo para corrigir essas questões que Rosana colocou, de repetição de citação, né? Revisões de separação. Quando eu vi, eu disse para Ivanilson, mas Ivanilson, deposite, porque isso você vai ter tempo de corrigir. Entende? Isso né? Porque o importante era ele não perder o prazo, entende? E talvez até inserir sutilmente, Ivanilson, deixar a deixa, né? Deixar a redundância aí, para a discussão que Rosana colocou sobre a conservação, a conclusão, sabe, Ivanilson? Puxar a discussão para essa conservação, e como Kainara também colocou, e eu acho legal, Kainara, essa tua visão urbanística, patrimonialista, a questão do bairro de Bodocongó, que a gente já escreveu tanto artigo sobre isso, né? Ivanilson com Lucas, com Matheus, que eu faço essa ponte com os meninos, e a gente pode também trazer aquela discussão da inserção, sabe, Ivanilson, como apontar para que entre, viu, Kainara, no plano diretor, ele não seja visto como um bairro apenas, como está lá hoje, de expansão tecnológica, mas um bairro cultural, um bairro de preservação cultural, que ele não está classificado. Olha que absurdo. Ele não está classificado. E nem como a Prata também não está, como o Distrito Industrial também não está. Só está o Centro Histórico. Então, um momento de revisão é esse, e de colocar. Então, agora, Ivanilson pode fechar na conclusão dele, apontando isso, certo? E pegando as contribuições. É isso, Ivanilson, olha, agora é contigo. Se coloque para a gente depois fazer a reuniãozinha interna com a Rosana e a Kainara. Tá bom. Vamos lá. Então, gente, primeiro, agradecer, né, primeiramente, a todo mundo que está aqui. Tem muitos amigos, pessoal da família, as professoras, né? E agradecer também a todas as observações, as considerações também. E realmente, né, são coisas bastante relevantes, então eu anotei tudo aqui para colocar. Eu posso depois também, né, falar com a professora Kaki para a gente discutir, né, como a gente pode inserir algumas coisas também.
Tem duas coisas aqui, só para rapidinho, para falar sobre Rosana, que essa coisa mesmo, né, da conservação, que realmente a gente até trabalhava no projeto de pesquisa, né, a análise da tectônica e da conservação, né, que era o trabalho do PIBIC que eu fiz em 2020 e 2021. Só que a gente já tinha começado a pesquisar essas obras no final de 2019, né, antes da pandemia, no caso. A gente fez as visitas, fez as coletas, e aí a gente ficou meio que de outra vez para fazer a análise mais profunda da conservação, né? Mas aí entrou essa questão da pandemia, e aí a gente saiu de Campina Grande, e a gente deu continuidade só com material arquitetônico, né? Que a gente já tinha coletado, e que inclusive isso já foi relevante para essa coisa de por que essas obras foram escolhidas, né? Porque foi a que a gente já tinha mais material coletado. Então, a gente já tinha conseguido pegar muitos documentos, já tinha feito as visitações, a gente tinha conseguido já fazer algumas conversações orais com algumas pessoas, e já estava meio que encaminhado para conseguir tudo, né? Algumas obras eu até consegui ainda, né, nesse período de pandemia, eu até falava com o Caqui, Caqui, tal documento está na Secretaria de Saúde de João Pessoa, mas aí falar por e-mail, por telefone é muito mais burocrático, né? E aí eles demoravam a responder e tal, então a gente decidiu mais seguir nessas que já tinham. E aí, como já essas 4, né, elas já meio que montavam esse panorama de todos os sistemas, então a gente decidiu seguir eles, mas de toda forma não deixando de lado as que a gente já tinha, né? Como eu coloquei no final, para seguir novas orientações. Que, inclusive, a gente visitou também, né, aquele ginásio lá do Distrito Industrial, que a gente não colocou aqui, mas que a gente chegou aí e como não tinha material suficiente, a gente não adentrou tanto. Mas, realmente, essa questão da contextualização do concreto, da preservação, é muito importante mesmo, de fato. É uma coisa que a gente pode inserir, né? Claro que a gente não vai ter espaço assim, para falar tanto, mas é importante mencionar, claro, essa questão, eu acho muito importante mesmo, tanto a questão dos danos também, a questão também das intervenções dos objetos, né? A gente tem realmente pouca informação, por falta de visita mesmo. Então, por exemplo, o Campinense eu consegui só uma vez, mesmo assim foi com uma pesquisadora que trabalhava comigo, né? Porque a gente conseguiu só marcar o agendamento no período da pandemia, e aí complicou muito mais essa questão de visitação. Mas eu não tenho muita informação precisa, né, sobre as intervenções dos objetos em si. As observações também, né, tanto que Canara fez quanto a Rosana fez, da marcação dos objetos, realmente é uma coisa assim que passou batido, mas eu acho que é muito importante mesmo, né, nessa correria de entregar logo acabou passando, mas é muito importante, né, fazer a marcação, isso eu consigo fazer rapidinho, de marcar dentro daquele recorte qual é o objeto que eu estou apontando, né, até para facilitar também. E deixa eu ver aqui. E eu acho que é isso. Aí eu anotei, né, todas as observações dessa questão de algumas páginas específicas, que de fato eu vou olhar de novo. E, de novo, né, só agradecer mais uma vez. E quanto a aqui também, né, não tem nem o que falar, né? Então a gente está aí nessa amizade e parceria há tanto tempo já. Então, assim, tudo que a gente passou, assim, né, nos paralelos, nesse projeto especificamente, né, tantos outros, mas nesse especificamente, que a gente se aventurou lá na Premol, adentrou naquela mata da Premol, assim, no maior perigo, mas naquela coisa, né, então, agradecer, né, mas por esse sentido, de realmente ter se jogado comigo nessa, né, e de ter adentrado nas visitas, nas conversas, em tudo, e é isso, gente, agradecer imensamente aqui a todo mundo. Tá certo, Ivanilson. Mas a gente continua junto, viu? Exatamente. Eu vou fazer igual um colega meu poeta, que ele diz assim, não se deixe de mim. Eu vou fazer agora, a gente vai desligar as câmeras, eu, Kainara e a Rosana e os microfones, e eu vou fazer uma chamada pelo WhatsApp para a gente combinar a questão da avaliação e volta no máximo 5 a 10 minutos, tá bom? Aqui, só uma coisinha que eu queria colocar. Ivanilson, o livro aí com todos os casos, hein? Vai ficar show! Eu tô esperando, viu? E assim, as considerações, não é para você fazer esse trabalho tá maravilhoso, tá ótimo, é só para você refletir, pensar, entendeu? Então, assim, não se preocupem e não fiquem angustiados nessa coisa de não, claro.
Foram coisas que eu sugeri, ok? Ótimo, ótimo. Tá, joia. Pois eu vou pedir licença à sala e volto já já, tá bom, pessoal? Após as professoras, doutora Rosana Munhoz, doutora Cainara dos Anjos e eu como orientadora, certo? A gente tem como nota final do trabalho do Ivanilson a nota, deixa eu ver, 10. Parabéns, Ivanilson, você arrasou. Obrigado. A gente está muito feliz, muito orgulhoso, todas nós, né, da tua performance. E eu passo a palavra para a Rosana, para a Cainara se colocarem, certo? Parabéns, de verdade. Muito obrigado, um abraço agradeço demais. Mas a gente se encontra antes de você ir para sua casa, aqui em São Paulo. Sim. Para comemorar com café com leite. Ivanilson, muito feliz, você é top. E o Luquinha está mandando uns parabéns para você, Ivanilson. Ah, meu Deus. Muito orgulhosa de participar dessa banca, muito orgulhosa de trabalhar, de participar. Nossa, Rapaz, obrigado. esse Ivanilson não é brincadeira, não. Pense, esse menino é danadinho, é capeta. Ó, parabéns, Ivanilson. Obrigado. Daqui a pouco ele está aí pelo meio do mundo. Esqueci de parabenizar a sua apresentação, Ivanilson. Depois é que eu me lembrei. Obrigado. E foi maravilhosa. Incrível, assim, como é que ele conseguiu sistematizar em 20 minutos 200 páginas de trabalho. Pois é, eu estava falando agora com o pessoal que não estava fora, eu fui explicando, né? Meu Deus, como eu vou fazer essa apresentação em 20 minutos? Eu tenho que cortar várias coisas. Será que eu vou deixar muita coisa de fora? Eu não vou conseguir falar? Pois é. Maravilhoso. E Vanilson, assim, foi 10 porque não tinha 20, porque não tinha 5. Nossa, obrigado. Não, certo? É ótimo, essa foi 10 porque não tinha 20. Mas realmente um trabalho enorme e assim, e se equipara a uma dissertação realmente de mestrado. Muito bom mesmo. Ivanilson vai fazer esses pequenos ajustezinhos, essa revisão final, porque realmente vai se tornar uma referência. Quando estiver pronto, Ivanilson, tu manda o volume novamente para a Rosana, para a Cainara, a gente manda para a querida Sheila. Manda um beijo para ela, Rosana. E agradeça. E muito obrigada por você estar aqui com a gente, Rosana, e vamos ser parceira aí. Eu que agradeço. Na Federal da Bahia. Viu? Desde 2021, nas disciplinas da gente. Obrigado. O Ivanilson já está convidado para dar um mini curso pelo Grupal. Em fevereiro, já vai se programando. Ele já está aí, já recebeu o convite. Eu não esqueci, Ivanilson, da nossa programação. E é isso, minha gente. Obrigado. A UFBA também vai convidar, viu, Ivanilson? Ótimo, eu irei. Olha, eu queria também agradecer a todos os alunos, alunas que estão aqui assistindo a gente, ao Lucas, Catarina, Bruna, Matheus, todo mundo que está aqui, tá certo? Dizer que, assim, a gente fica muito feliz que vocês estejam prestigiando e que sirva de exemplo a trajetória de Ivanilson para todos vocês. E que a gente que é professora, tanto eu, Cainara, Rosana, com certeza, vocês querendo, a gente sempre vai apoiar, viu? Mirem-se no exemplo, tá bom? Ivanilson, beijo, parabéns. Beijo, tchau. Comemorem. Eu vou agora cuidar da fase burocrática no SEI, tá joia? Muito, muito feliz pela trajetória dessa turma, que também é uma turma muito boa, né? Bonita. Mais tarde a gente tem um outro grande trabalho sendo apresentado, né, Matheus? Do Matheus. É verdade. Grande Matheus. Por minha gente. Parabéns, beijo. Obrigada. Parabéns, Ivanilson. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, gente. Vou encerrar a gravação. Para vocês. Tá, Feliz Natal. Boas festas. Tchau, tchau. Tchau. Aqui, aí os documentos agora, a senhora anexa no SEI, é? Eu vou